E aí, fião? Aqui na Rodô, gastando combustível fóssil. Sou um vilão do meio ambiente. É o vilão do meio ambiente aqui. Câncer da sociedade. Escutando Shekina Rap, com Bjork. Vamos dar uma parada aqui. E eu vou falar hoje, filhão, de uma situação que vai aumentando cada vez mais, que é a diáspora brasileira. Ou seja, a evasão de brasileiros, a emigração de brasileiros, a saída de brasileiros para outros países. Você sabe que, inclusive, atingindo seu ápice agora em 2020, mesmo com a pandemia, por alguns motivos. Quais são esses motivos, professor, que estão levando à grande evasão brasileira? Bom, esses motivos para fins de vestibular, para fins didáticos, você que vai fazer prova, filhão, é o seguinte. Primeiro, a famosa crise econômica brasileira. Se você está no mundo de Nárnia, você está achando que nós estamos passando aqui, não é, uma situação legal, tranquila, e não estamos. Estamos aí com uma inflação alta, chegando a 2 dígitos, inflação essa que já faz muitos anos que não tínhamos mais no país. Estamos aí. A segunda situação que nós tivemos aí, logicamente, é a instabilidade, de certa forma, política. O Brasil passa por uma instabilidade, seja pelos confrontos entre os poderes, aquela coisa toda, seja pelas questões, muitas vezes, do pessoal pedir a volta de situações como AI-5, intervenções. Isso causa mal, muito mal. Terceiro, pela falta, muitas vezes, de investimentos nas faculdades públicas, né, que foram consideradas muitas vezes vilões como doutrinadoras, né, de regimes como o socialismo. Então, isso causou um incômodo aí. E quarto, logicamente, a situação aí, como nós falamos aí, foi a falta, segundo algumas pessoas, a falta de tato no trato da pandemia, que eliminou quase 600 mil pessoas em território nacional. Você poderá dizer para mim, professor, mas só nos Estados Unidos foram 700 mil. Mas se você fizer a relação de população, nós ficamos acima dos Estados Unidos por número de 100 mil ou de 1 milhão de habitantes. Mas veja bem, você sabe melhor do que eu, já viu na sua aula de geografia, que o Brasil foi um país de imigração. Nós atraímos grande número de imigrantes. Na realidade, fomos o 4º país da América a ter mais imigrantes. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, Canadá, Argentina e depois o Brasil. E isso estava ligado às políticas que eram feitas no governo imperial e depois no início do século, com a vinda de imigrantes principalmente para a cafeicultura, que não significa que trabalharam só na cafeicultura, porque eles tiveram grande importância também na parte industrial. Esse fluxo total foi eliminado ali, foi rompido quando Getúlio Vargas lançou na década de 1930, mais precisamente em 34, as chamadas leis restritivas à imigração, que bloquearam então a vinda de imigrantes, e quem mais sofreu com isso foram os japoneses. O Brasil então passou por fluxos, e na década de 1980, com a crise da década perdida, tivemos um grande fluxo de pessoas indo principalmente para os Estados Unidos, que são os brazucas, para o Japão, onde eles foram chamados de decassegues, e para a União Europeia. Aliás, também temos a ida de brasileiros, principalmente para o Paraguai, dos brasiguaios, que muitos transformaram-se ali em proprietários rurais daquele país. Na década de 1990, com o Plano Real, houve uma estabilidade econômica, e no século XXI o Brasil acaba recebendo um pouco de imigrantes de alguns lugares. Mas esse fluxo vai se modificando a partir do governo Dilma, a chegar aí ao ápice agora em 2020. Então fica ligado com essa evasão de pessoas, essa diáspora brasileira. Vamos escutando aqui Shekina Rap, descendo pro Rio, porque não é picadilha. Tamo junto, fião, é nós que heróis. Tamo junto, já Elvis.